Glória a Jesus, oh glória. Vou deixar o louvor, tá? Glória a Deus, aleluia. Que está 193, glória a Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em sua promessa, que é muito rica e inflamável pra te valer. O que te abate, ó minha alma, a te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, a Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de teu o mal e salva, a te abençoa do alto céu. Porque te abate, ó minha alma, a te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terá em breve a dor e finda, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e viverá. Porque te abate, ó minha alma, a te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, glória, bem cedo Jesus virá. Glória a Jesus, para buscarmos o povo dele. Glória a Jesus, oh glória. Santo, santo é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que nos fortalece a cada um de nós, nos dê força, para cada um de nós, para nós permanecermos na presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus maravilhoso, oh glória. Oh, com cego andei, eu pedindo, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, o teu sangue verteu, para salvar tão o pobre o pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fez, converter-me não quis ao Senhor que morreu por mim na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Glória a Jesus maravilhoso. Qual delicioso então este o meu coração, conhecendo excesso amor,
que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar tão o pobre o pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Glória a Jesus maravilhoso. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Glória a Jesus, oh glória. Alegrar-se diante desta luz que é Jesus Cristo. Glória a Jesus. É maravilhoso nosso Deus, oh glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou deixar a palavra do Senhor, glória a Jesus, que ela está, glória a Deus, aleluia, né? Que está em João, 1 João, capítulo 5, glória a Jesus, maravilhoso, né? E vou deixar, glória a Deus, do versículo 1 adiante, glória a Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que amar o que gerou, também ama o que dele é nascido. E nisto conhecemos o que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, guardamos seus mandamentos, porque ante até o amor de Deus, o que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória. O que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito o que testifica, porque o Espírito é verdade. Porque três são os que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam. Se recebemos testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus, este é o que o seu Filho testificou. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, em que Deus não crê mentirosos, e se fez porquanto não creu no testemunho que Deus e de seu Filho deu. O testemunho deste, o que Deus nos deu a vida eterna. E esta é a vida, está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos a palavra de Deus, né? Como é bom, como é maravilhoso nós estarmos aqui neste momento falando do amor de Deus, falando das promessas do Senhor Jesus Cristo.
Porque todo aquele que é nascido, que crê que Jesus é nascido de Deus. E nós vemos, meu querido irmão, e todo aquele que ama o que gerou também ama ao que dele é nascido. Nós devemos nascermos de novo. A palavra de Deus, ela nos mostra para cada um de nós devemos crermos que Jesus é nascido de Deus. Porque, meu querido irmão, queridas irmãs, a palavra de Deus, ela nos mostra, isto conhecemos que nos amamos o Filho de Deus. Nós devemos amarmos o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, ele ama todas as nações. Para Deus não tem acepção de pessoa. Deus, ele ama a todos iguais. Então nós vemos o amor que ele tem por mim e por você. Meu querido irmão, se Deus não tivesse o amor por mim e por você, o que seria de nós? E nós vimos, meu querido irmão, queridas irmãs, o Filho de Deus, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Então nós devemos amarmos a Deus e guardarmos os mandamentos que Deus está nos dando. Amai uns aos outros como eu nos amo. Então, meu querido irmão, minhas queridas irmãs, porque este é o amor de Deus nas nossas vidas. Assim também nós devemos ter o amor imenso para falar do amor de Deus, para falar da palavra do Senhor, para falar do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter o amor que Ele tem por nós. Só, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus, o amor de Deus é imenso. Nós vemos como muitas vezes Jesus foi criticado, foi humilhado, foi para aquela cruz, derramando aquele sangue por causa de mim, por causa de você. Em momento nenhum Jesus murmurou. Momento nenhum Deus levantou a voz. Quando ele estava sendo no último suspiro dele, Jesus disse: mulher, eles não sabem o que eles fazem. Nós vemos, meus irmãos, minhas irmãs, o amor de Deus nas nossas, Jesus nas nossas vidas, de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós falamos em amor. Talvez muitas vezes a pessoa fala algo conosco, muitas vezes as pessoas ficam com o coração cheio de ódio, um coração cheio de mágoa. Que amor é esse? Nós não podemos deixarmos de amarmos uns aos outros, porque todos nós somos irmãos. Todos nós, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos chamados do Senhor Jesus Cristo, aquele que fez o céu e a terra. Então nós devemos crermos, nós devemos acreditar mais nas promessas do Senhor, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Porque, meu querido irmão, glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vem nos mostrando, porque este é o amor de Deus, que guardamos e os seus mandamentos. Será que nós guardamos o amor que Deus tem por nós dentro do nosso coração? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus. Nós vemos, queridos irmãos, os mandamentos de Deus não é pesado.
Basta nós, meus queridos irmãos, termos um pouco de vontade. Basta em nós, meus queridos irmãos, nós temos uma atitude de cristão. Porque, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra do Senhor, ela nos fortalece a cada um de nós nos momentos de fraqueza. Nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de tanta tristeza. O Senhor, Ele está sobre nós porque Ele é amor. Ele é misericordioso, nosso Deus é poderoso comigo, com você. E assim, meus queridos irmãos, queridas irmãs, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence. Só basta ele crer, só basta ele confiar, não perder a esperança, não perder a fé. Porque quantos que estão caminhando lá no mundo lá fora? Porque não está nascendo de Deus. Quando a pessoa nasce de Deus, né, quando a pessoa se converte, quando as pessoas se entregam, ele se renova. Ele deixa de ser aquele homem velho e seja um homem novo. Jesus, ele quebra aquele vaso velho e faz um vaso novo. Assim, querida irmã, queridas irmãs, ele faz com você, minha irmã. Só basta crer, só basta acreditar. Quem muda nossas atitudes não é eu, não é você. Quem muda nossas atitudes de sermos cristãos é Jesus Cristo. É Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece a cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas. Então, todos nós somos nascidos de Jesus, de Deus. Só que são poucos que fazem a vontade de Deus. Muitos estão fazendo a vontade que o mundo quer. Glória a Deus, aleluia. Então, a palavra do Senhor nos mostra, vence a nossa fé. Através de nossa fé, nós venceremos as tribulações. Nós venceremos todas as tempestades quando nós temos fé, quando nós temos esperança. Hoje está difícil, mas amanhã está bom. O choro pode durar uma noite, mas o amanhecer vem alegria. Nós vemos, queridos irmãos, queridas irmãs, né? Glória a Deus. O que vence o mundo, e se não é aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. Então a palavra do Senhor vem falando. É aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse vence o mundo. Esse vence as lutas, as tempestades do dia a dia. Para nós vencermos as tribulações, para nós vencermos as tempestades, nós devemos buscar a Deus nos momentos bons. Porque muitas vezes, muitos desviam, porque muitas vezes as pessoas deixam para buscar a Deus nos momentos errados. Porque os momentos errados, o momento errado que eu falo, meus irmãos, nos momentos difíceis você não vai, né? Glória a Deus, aleluia. Talvez a palavra do Senhor está falando conosco. Muitas vezes nós já estamos tão desesperados. Nós não vamos dar ouvido àquela palavra. Nós devemos buscar a Deus nos momentos bons, prepararmos para os dias maus. Porque quando chegarmos às tempestades, às lutas, nós estamos preparados para qualquer tribulação. Então, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor ela vem nos ensinando a verdade. A palavra do Senhor ela vem nos ensinando a cada um de nós a crermos em Deus. Acreditarmos nas promessas de Deus. Louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor, glória a Deus. Nós devemos vencermos as tribulações do mundo. Porque a nossa vida pertence a Deus. A nossa vida não pertence ao mundo. Nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos deste mundo.
a nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então este é aquele que veio por água e sangue. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio por água e por sangue, né? Ele derramou aquele sangue por causa de mim e de você. A água se torna vida. Então, meus queridos irmãos, isto é Jesus Cristo. Este é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Esse é o Jesus Cristo que levou todas nossas dores naquela cruz. Todos os nossos pecados. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, não só por água, mas por água e por sangue. É o Espírito que se identifica, porque é o Espírito e a verdade. Esse é o Espírito da verdade. O Espírito que nos renova, que nos fortalece a cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, porque três são os que identificam o céu: Pai, Palavra, o Espírito Santo. Estes três são um só. Pai, Filho, Espírito Santo. Ele se torna uma só pessoa. Então a palavra de Deus, ela nos mostra, né, como ele nos mostra para cada um de nós, ele identifica, né, a água e sangue. Ele derramou aquele sangue por causa de mim, por causa de você. Glória a Jesus. E ali o Espírito, né? O Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam. Nós devemos concordarmos com as palavras do Senhor. Nós não devemos, meus queridos irmãos, olharmos. Muitas vezes as pessoas olham, eu via muita gente falar, né? Ah, que está dentro da palavra, da Bíblia, é mentirosa. Não. A palavra não mente. Pode mentir é o homem. Pode mentir o pregador. Mas a palavra de Deus, ela não mente. A palavra do Senhor, elas são justa e verdadeira. E o que Jesus disse? Ai daquele que falar algo que não vem de mim. Ai daquele que tirar um tio da palavra. A palavra do Senhor, ela é reta. Ela é justa. Ela é verdadeira. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E se recebemos testemunho dos homens, e o testemunho de Deus é maior. Se você tem o testemunho do homem ou da mulher, maior é o testemunho de Deus. Ele está acima de todas as coisas, porque Ele é Deus da cura. Esse é o Deus que tem o maior testemunho por mim e por você. Olha o testemunho de Jesus. Jesus, meu querido irmão, ele foi perseguido, glória a Jesus, né? Ali glória a Deus, aleluia, pelos judeus. E ali, meu querido irmão, ele foi, né, perseguido. Deus, quando estava no ventre da mãe. Mesmo ele sabendo que ele estava sendo perseguido, Jesus não desistiu. Jesus permaneceu até o fim. E ali Jesus cresceu, né? Jesus, ele foi ali, né? Eles pegaram Jesus, foi chocoteado. Ele levantava e caía com aquela cruz. Ele não desistiu. Ele foi até o fim. O testemunho de Jesus, ele é perfeito.
O amor de Deus nas nossas vidas é perfeito. Grandiosos são as promessas do Senhor Jesus Cristo. Maior é o testemunho dele. Porque o nosso Deus, ele está sempre comigo, com você. É todos os momentos de nossas vidas, nas angústias, no sofrimento, é nas dores. Então, meu querido irmão, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, né? Todo aquele que tem testemunho de Deus, este que o seu Filho testificou. Quem crer no Filho de Deus? Nós devemos crermos no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Feliz o homem que crer nas promessas de Deus. Feliz o homem que crê em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, meu querido irmão, em si mesmo tem testemunho quem, enquanto não creu no testemunho que Deus é o seu Filho nos deu. Muitos não crêem. Muitos não acreditam. Nós devemos parar um pouco e meditar, meus irmãos, minhas irmãs. Se você não crê, se você não acredite nos testemunhos de Deus, nas obras de Jesus, por que você está aí? Se você está respirando, foi o homem que te deu a respiração? É o homem que está te dando a vida? Quando Jesus, glória a Deus, aleluia, dava aquele monte dos ossos secos, Jesus deu a vida àqueles ossos que estava seco. E ali, meu querido irmão, aqueles ossos estavam secos, ele pôs sangue, glória a Jesus, ele pôs sangue naqueles ossos, pôs veia e sangue. Precisa de testemunho melhor que este? Ali ele se transformou aqueles ossos, amontou aqueles ossos secos, e ali se tornou ossos com vida. E ali, meu querido irmão, ali ele deu um sopro, teve a respiração, teve o fôlego de vida. Olha como Jesus é perfeito, como Jesus é maravilhoso. Será que nós saibamos agradecer a Deus pelos momentos de nossas vidas? Quantos muitas vezes muitos não crê nas obras de Deus? Só de nós vermos as naturezas, nós levantarmos de manhã com vida, é motivo de nós olharmos para nós mesmos. Pai, muito obrigado. Muitos, quando você fala em Deus com eles encorujam. Esses são os tolos que nada sabem. Esses são os hipócritas. Porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. É Deus que está nos dando para mim, para você, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vemos o grande testemunho de Deus. De Jesus, ele usou os médicos para cuidar do ser humano. Então tudo é obra de Deus. Só que muitas vezes Deus faz algo na vida do homem, muitas vezes nós abusamos daquilo que Deus faz por nós. Mas tudo que Deus fez por mim, por você, glória a Deus, aleluia. É perfeito. Deus tem feito algo como Ele está fazendo algo na minha vida, na tua vida. A todos os momentos de nossas vidas, crer no Senhor Jesus Cristo. Aquele que não crê em Jesus, e falar que não crê em Jesus, eles são mentirosos.
Ele pode até falar que não crê em Jesus. Mas quando vem os momentos difíceis, os momentos de dor, quem que ele vai procurar? Mesmo que muitas vezes, talvez ele tenha, glória a Deus, um coração endurecido, um coração de pedra. Mas vai chegar um momento que ele vai chegar aquela hora que ele vai procurar aquele que nos socorre, que é Jesus Cristo. Porque nós sem Jesus, nós não somos nada. Nós sem Deus, nós não somos nada. Nós somos uma folha seca que o vento carrega e leva para onde quer. Então, feliz daquele que permanece na presença de Deus até o fim. O que a palavra do Senhor disse? Todas as nações vão estar de joelho dobrado para louvar, para glorificar meu nome. Que as palavras do Senhor se cumpram. As pessoas podem estar até com o coração endurecido. Mas vai chegar a hora que o coração dele vai ficar mole. Um coração de pedra vai ser um coração renovado. Um coração transformado. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, se fez por quanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Aquele que não creu, o que Jesus disse? Darei, glória a Deus, aleluia, né? O testemunho de Deus. Testemunho que Deus e o seu Filho deu. Ele deu testemunho para mim e para você. Agora segue quem quer. A palavra está na nossa mão. A espada está na nossa mão. Para nós não desistir. Mas se muitas vezes as pessoas desistirmos de caminhar, meus queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra do Senhor, né, ela nos mostra, cada um de nós, que muitas vezes, aquele que está lá no mundo lá fora, tá vendo? Muitos que estão ali porque não entende, não tem um conhecimento da palavra. Mas o homem ou a mulher que está na presença de Deus, se desviarmos de Deus, ele está fazendo mais pecado que aquele que está lá no mundo lá fora. Porque tem o conhecimento da palavra. Ele tem o entendimento da palavra. O que Jesus disse? Glória a Deus, aleluia. O Salmo 23. Glória a Jesus, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis maus alguns, porque tu e a tua vara e teu cajado me consola. Preparai uma mesa perante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o cálice me transborda, que certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta não é as palavras do Senhor? Que está dizendo para mim e para você que nós não devemos desistir? Que nós devemos permanecermos na presença? Que nós devemos permanecermos buscando cada vez mais o conhecimento na palavra? Que a palavra do Senhor é santa, ela é verdadeira. Nós devemos crer, nós devemos acreditarmos, porque grandes são as promessas de Deus, grandes são as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. O testemunho e este que Deus nos deu, a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. A vida eterna que Ele nos deu. Nós vivemos a vida eterna. E ali, meus queridos irmãos, que a palavra do Senhor disse, esta é a vida, está em seu Filho, que é Jesus Cristo. Então Deus deu a Jesus a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, quem tem o Filho tem a vida. Está vendo? Quem tem o Filho tem a vida eterna. Glória a Jesus, maravilhoso.
E quem não tem filho, o Filho de Deus, não tem a vida. Então, aquele que está vivendo lá no mundo lá fora, ele tem Jesus na vida dele. Jesus está no meio dele. Muitas vezes é esses que não estão com Jesus. Eles não têm vida. Quando fala em vida, talvez a pessoa muitas vezes ela está em pé, está vivo, mas está ali sua carcaça. Por dentro está tudo podre. Então, meus queridos irmãos, essas palavras são as palavras que o Senhor nos deu nesta noite. Glória a Jesus, né? Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Que o Espírito Santo nos renova, nos fortalece, cada um de nós. Muito obrigado, meu esposo, que está nos ajudando. A Neide, Bruno, glória a Deus, seja bem-vindo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus cubra de bênção, de proteção cada família que estão me assistindo. Glória a Jesus, até amanhã, se Deus permitir. E peço a cada um de vocês que puder estar compartilhando esta live no máximo de contato que vocês puderem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus e aleluia. Para nós estar levando a palavra do Senhor para milhares de pessoas. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Até amanhã, se Deus permitir. Glória a Jesus.